dia a todos. Muita alegria que estamos aqui mais uma vez, rogando a Jesus que nos ampare, que possamos ter um momento de aprendizado em conjunto, reflexões que tornem a nossa vida mais feliz, mais equilibrada, é o que todos nós buscamos num tempo religioso. Hoje nós vamos falar a respeito da arte de recomeçar. Como o recomeço é algo presente e necessário na vida de todos nós. Percebamos ou não, queiramos ou não, sempre estamos recomeçando. O nosso organismo se renova todos os dias. Estejamos com alguma enfermidade no corpo físico ou não. Cada dia tem características magnéticas próprias. E mesmo as situações que nós consideramos absolutamente estabilizadas, estão sempre em renovação. E nós precisamos ter essa percepção para que tenhamos consciência disso e consigamos inserir essa realidade de uma maneira mais consciente em nossas vidas. Mesmo aquilo que nós consideramos, de maneira muito estável, se formos analisar de maneira mais cuidadosa, é algo em renovação. Eu me recordo certa vez que ouvi uma pessoa muito querida e ela dizia assim, um amigo, e ele dizia assim, eu já estou no meu 8º casamento. E eu me surpreendi, porque até onde eu sabia, ele era casado com a mesma pessoa há mais de 40 anos. Aí quando eu aguardei um pouco, ele disse, sim, eu me casei várias vezes com a mesma pessoa. E eu achei graça na hora. E depois eu fiquei refletindo e entendi o significado dele, porque nós mudamos. Ninguém é a mesma pessoa hoje em relação ao que foi ontem. Graças a Deus. Porque estamos sempre evoluindo. Nós jamais retrocedemos. Podemos, sim, nos inserirmos em situações indevidas que vão nos atrasar a marcha do progresso. Mas sempre estamos modificando. E a proposta divina é que essa modificação seja sempre para o bem, para o alto, para a frente. Às vezes nós nos desviamos da trajetória programada por Deus. E mesmo assim estamos nos modificando. Outra situação que parece assim, absolutamente estável, alguém que esteja inserido em um concurso público, de remuneração bastante interessante, e a pessoa acha que, uma vez aprovada naquele concurso, ela estará com uma situação totalmente estabelecida. Mas as pessoas que estão ali mudam. Um vai se aposentar, o outro vai, por alguma circunstância pessoal, mudar de cidade, uma outra pessoa virá. A infraestrutura física se modifica, as circunstâncias do trabalho, os programas. Hoje nós vemos vários vídeos divertidos, mostrando a modificação drástica de situações que nós, pelo menos nós não imaginaríamos. Quem é anterior à década de 80 aqui, quando pensou que disco de vinil ia virar objeto de museu? Fitas cassete, que depois, com muito custo, as casas compravam as televisões grandes de tubo, Quem imaginou que um dia isso ia acabar? Ou que aquela realidade absolutamente fictícia de conversar com alguém através do relógio mudou. Hoje, talvez o relógio, a coisa que menos sirva é para informar horas. Então, essa modificação constante da vida, do universo, é algo que nós precisamos
precisamos perceber, aceitar com naturalidade, para que a gente esteja realmente considerando como recomeçar, como uma renovação. São questões naturais na vida de todos nós. E hoje eu separei aqui algumas situações, porque isso tudo que eu falei, né, questões tecnológicas, né, como nós ouvimos sons hoje, as músicas, né, os programas, né, que hoje a gente escolhe exatamente o programa que quer assistir. Isso tudo se envolve com cenários de modificação, de recomeço, mas compreensivelmente sem maiores situações drásticas. Então hoje eu separei aqui algumas situações que envolvem a necessidade de recomeço após um grande desafio. E procurando sempre, né, tendo o nosso modelo e guia Jesus, procurando sempre buscar no Evangelho quais orientações nós temos a partir de Jesus. Então, a primeira situação para falarmos de recomeço é uma que hoje muitos de nós estamos vivendo de maneira mais intensa. Certamente já vivíamos antes, mas agora, durante a pandemia, a separação por conta da morte do corpo físico se tornou algo muito mais intenso. Então, muitos de nós ou já vivenciamos ou estamos vivenciando nesses meses essa situação de um familiar, de um ente querido, um amigo que volta para a pátria espiritual de maneira abrupta. E nós temos que recomeçar a vida depois disso. Como é que nós podemos lidar com isso, conforme os ensinos de Jesus, de uma maneira mais serena, mais tranquila? Vamos lembrar algo que Jesus falou várias vezes: meu reino não é deste mundo. Então, após a partida de um ente querido, após o retorno de alguém à pátria espiritual, a única maneira de recomeçarmos a nossa própria vida com um pouco de serenidade, de equilíbrio, de paz, é lembrarmos esta verdade muito evidente. Assim como o reino de Jesus não é deste mundo, e nós somos irmãos de Jesus, a nossa verdadeira vida também não é material. Essa concepção, essa compreensão é fundamental para que nós tenhamos a capacidade de erguer a cabeça após nos despedirmos do corpo físico de alguém, lembrando que a pessoa vive, que a morte se restringe a um evento natural, biológico, evento que todos nós passaremos, já passamos. Mesmo essa compreensão não nos livra da dor já despedida. Então, como recomeçar a vida depois? Lembrando que eles vivem em uma dimensão que a maioria de nós não consegue perceber. Algumas pessoas que têm a clarividência, né, como nosso último palestrante, o Dr. Júpiter, falou, a pessoa que tem a sua glândula pineal com a maior concentração de cristais de apatita e tem essa percepção da realidade espiritual com mais facilidade, eles vêm, esses que já nos anteciparam a grande viagem. Mas a partir da lembrança que todos nós podemos construir, considerar, constatar de que eles vivem, nós podemos recomeçar a nossa vida após o sepultamento com a gratidão por tudo de bom que foi possível vivenciar com aquela pessoa. Gratidão pelas horas vividas, pelos sorrisos, pelas dificuldades que também nos ensinaram alguma coisa. A partir da gratidão, nós temos um roteiro de irmos substituindo o vazio da saudade
por lembranças positivas que vão nos beneficiar e também beneficiar a eles. Todos nós gostamos de sermos lembrados pelas coisas boas que fizemos. Não importa se estamos na matéria ou fora dela. Tentem lembrar a alegria que nós sentimos quando alguém nos diz assim: olha, ontem eu vi uma cena bonita e me lembrei de você por aquela ocasião. Olha, ontem eu vi uma pessoa ajudando a outra e me lembrei de você quando você também estava ajudando alguém. Então, isso é algo que planifica o nosso coração. Então, em relação àqueles que nos anteciparam na grande viagem, para que o recomeço seja possível, lembremos com gratidão de tudo de bom que foi possível. Façamos visualizações felizes. Visualizemos a pessoa bem, sorrindo, caminhando num ambiente agradável, na praia, no campo florido. Essas visualizações benfazejas realmente alimentam o coração, pacificam o indivíduo. Podemos nos incluir nessas visualizações, caminhando junto com a pessoa, de mãos dadas, de braços dados, sorrindo, admirando a paisagem, as estrelas, a lua, o céu. Se nos educarmos nesse exercício, podemos sentir a brisa do mar ao nos visualizarmos na praia. Podemos sentir aquele perfume característico das flores, o odor da brisa marítima. E se fizermos isso com as pessoas que já partiram, eles se beneficiarão de modo extraordinário. Porque para quem está no plano espiritual, a ligação pelo pensamento é mais rápida que o 5G. Então isso é algo que nos ajuda a recomeçar a nossa vida, apesar da distância física. E o terceiro aspecto que vai nos favorecer muito o recomeço é fazermos algo de bom em nome da pessoa que partiu. Tem uma mensagem maravilhosa, né? Se eu não me engano, de Emmanuel, que ele propõe assim: em relação aos que já partiram, faça homenagem a eles através das obras do bem. Imagina as suas mãos daqueles que partiram dentro das tuas. E espalhe conforto, confiança, esperança. Faça esse tipo de homenagem. E a cada dia perceberá que a distância entre nós e os que partiram é cada vez menor. Então, com essas estratégias, nós temos recursos de recomeçarmos a nossa vida. E a vida é um eterno recomeço. Um outro aspecto que também nos exige uma capacidade grande de aprender a renovação, o recomeço, é quando nós recebemos o diagnóstico de uma enfermidade grave. Ou alguém na família recebe, ou nós recebemos. Como lidar com isso? É fato, a partir daquele instante, é um recomeço, independente do resultado do tratamento médico. Muitas vezes o tratamento é bem sucedido, mas a partir do diagnóstico é um recomeço, a vida não é a mesma. De maneira muito clara, ali inicia-se um novo ciclo. O que nós podemos trazer do Evangelho para isso? Quando Jesus nos diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si. Vamos prestar atenção no verbo que Jesus usou, inquieteis. Jesus não fala para nós
esqueça o dia de amanhã. Deixe de considerar o dia de amanhã. É diferente. Claro que nós temos que ter a previdência, nós temos que buscar o planejamento possível, mas a inquietação, a insegurança, a angústia pelo dia de amanhã é algo totalmente desnecessário. Não há inteligência em nos inquietarmos pelo dia de amanhã. O amanhã cuidará de si. Nem a pessoa mais rica, mais poderosa do mundo pode fazer de maneira efetiva algo pelo dia que não começou, nem pelo dia que já passou. Rubem Alves tem um livro muito bonito, chamado O Retorno e o Término. Tem um texto sobre isso. Ele fala que ele tem inveja das plantas e dos animais. Ele fala que as plantas e os animais também têm os seus percalços. A planta é colhida, a flor é arrancada, mas ela só sente o desafio, o desconforto, a dificuldade na hora precisa. 1 minuto antes de uma flor ser colhida, ela está no auge do seu esplendor. Os animais também. Então, esse é um aprendizado que nós podemos conquistar. E quando advém o diagnóstico, seja para nós ou para uma pessoa que lida de uma situação difícil, na saúde, uma enfermidade séria, possivelmente o grande ensinamento seja esse: aprendamos a viver com plenitude o momento presente. Parece um pouco óbvio isso. O único minuto com o qual nós temos alguma possibilidade de verdadeiramente agir, aprender, sentir, orar, interagirmos, amarmos, é este minuto que eu estou vivendo. Amanhã não sei como serão as circunstâncias. Devemos fazer um planejamento básico, porque isso é necessário no espírito previdente. Mas o sofrimento pelo dia de amanhã é algo totalmente desnecessário. E esse aprendizado, o recomeço das nossas vidas, quase sempre vem com uma situação séria da saúde. Eu creio que a maioria de nós aqui já ouviu alguém falar: olha, hoje eu sou uma pessoa melhor, graças ao câncer que eu tive, graças à hepatite grave que eu tive que superar, e assim por diante. Então, essa percepção de que devemos aprender a viver o momento presente em sua plenitude é uma conquista que deve fazer parte do recomeço de nossas vidas a partir do marco divisório de um diagnóstico de uma doença difícil, seja em nós ou algum ente querido. É um tipo de recomeço que a gente não se dá conta. Muitas vezes na casa espírita nós vamos encontrar pessoas que vão dizer: eu vim aqui buscar um respaldo espiritual, uma compreensão maior da vida, por conta de um diagnóstico grave que eu tive ou uma pessoa querida teve. Então, diante de uma enfermidade, se nós já passamos, estamos passando, ou venhamos a passar em nossa própria vida ou com alguma pessoa querida, vamos considerar que possivelmente o novo ciclo que está sendo proposto por Deus ali é esse: vivamos com sabedoria o momento presente, o dia de hoje. O ontem serve de lição. O amanhã não sabemos como será. Mas se eu conseguir viver o dia de hoje sem inquietação, estando realmente presente, nós temos chance de fazer um ótimo recomeço, mesmo diante de uma enfermidade séria. Um terceiro ciclo de
difícil para muitos de nós, acredito que para todos, em que nós temos que aplicar esse conceito de recomeço, de renovação, é quando existe um conflito sério com uma pessoa querida. Se nós, seja um familiar, seja o cônjuge, seja uma pessoa amada, um amigo, mas nós todos ou já passamos, ou estamos passando, ou passaremos por uma situação em que há um sério conflito com uma pessoa querida. E nós temos que aprender a recomeçar a nossa vida após o conflito. Ou a confiança foi traída, ou a harmonia que existia foi rompida, ou algum desrespeito de alguma forma aconteceu, e nós temos que seguir a vida. Temos que recomeçar após um evento desagradável, após uma descoberta difícil. Como lidar com isso? Vamos buscar no Evangelho. Temos várias abordagens que Jesus nos trouxe sobre isso. A questão do perdão, que já abordamos recentemente. Mas hoje eu gostaria de trazer uma outra passagem de Jesus. Quando ele diz assim: se tens algum conflito com o teu irmão, antes de orardes, vai, busca o teu irmão e procura a harmonia com ele. E isso muitas vezes nos parece pedir demais. Quando acontece um conflito sério, como é que antes de irmos elevar o pensamento ao Pai, vamos buscar aquela pessoa que nos destratou, que nos magoou, que nos trouxe uma tristeza muito grande, uma desconfiança. Vamos procurar interpretar essa passagem do Evangelho conforme a nossa possibilidade atual de evolução. Isso tem muito a ver com o perdão. Mas quando Jesus coloca assim: reconcilia-te com o teu adversário antes que ele te entregue ao juiz, ou antes de levardes o vosso pensamento, a proposta que nós podemos fazer na interpretação é algo muito objetivo e possível para nós. Envolve nós buscarmos primeiro trabalhar as nossas emoções a respeito daquela pessoa, daquele fato. Envolve também entendermos que o perdão não quer dizer para a pessoa: olha, faz de conta que não aconteceu. Olha, você me magoou, mas eu vou engolir isso. Isso não é razoável, não é sensato, não é nem racional. Então, quando nós temos essa abordagem para nós nos reconciliarmos, prioritariamente o conceito é: vamos procurar harmonizarmos interiormente, substituindo a mágoa, o rancor, o ódio, a raiva. Vamos procurar substituir isso por um sentimento mais ameno. Porque a raiva, o ódio nos consome. É muito difícil recomeçar uma vida pacífica após um conflito grave que tivemos com alguém, se nós guardarmos dentro de um cofre a raiva que nós estamos sentindo, o ódio, o rancor. O recomeço será frustrante, vazio, apático, porque existe ali um sentimento ruim ocupando um grande espaço no meu coração. Então nós precisamos, talvez seja um termo interessante, digerir aquela situação.
precisamos processar para que, a partir disso, o recomeço da nossa vida após um conflito grave possa ser bem construído. Como é que a gente faz isso? Vem de Jesus, né, envolvendo muito a questão do perdão. Orai pelos vossos inimigos. Às vezes aquela pessoa que até ontem era o nosso amigo, nosso cônjuge, pessoa que eu confiava, o sócio, até ontem era alguém em que eu depositava maior confiança. Hoje se tornou meu inimigo. Não confio mais. Não é por acaso que Jesus falou, né? Orai pelos vossos inimigos. Quando a gente fala inimigo, a gente pensa no bandido, né? Uma pessoa que a gente nem conheceu. Se uma pessoa desconhecida nos agride, normalmente nós sentimos exatamente a medida da agressão. Ponto. Quando uma pessoa querida nos magoa, o nosso sentimento de dor, de perda, se multiplica exponencialmente. Aí precisamos lembrar, né, de outras passagens do Evangelho. Quando Jesus fala, ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Então, para aquelas situações que nessa existência, após um exame muito sério de consciência, nós não identificamos uma causa séria, vamos considerar que possivelmente aquele grave conflito representa algum reajustamento do passado. O Chico Xavier vivenciou uma situação que o Haroldo conta várias vezes nas palestras dele, né? Que fazia parte do grupo do Centro Espírita do Chico, uma pessoa muito rica. Ele trabalhava, tinha um mediúnico e tal. E aí um dia esse amigo do Chico chegou arrasado para as atividades. E o Chico falou, o que foi, meu irmão? Chico era muito rico. Né? Eles haviam sofrido um assalto e não só pegaram as coisas de valor, quebraram a casa inteira. Objetos sem valor comercial, mas de grande valor afetivo, né, foram destruídos. Não foram carregados, foram destruídos e deixados na casa. Tudo revirado, tudo quebrado, tudo destruído. E ele foi lá para o trabalho, arrasado, né, sem muitas expectativas de que fosse conseguir trabalhar. Chegou mais cedo, né, expôs a sua tristeza, a sua mágoa pelo que estava acontecendo. Algo que nós muitas vezes pensamos, às vezes não temos coragem de falar, né? Nossa, mas eu estou indo na casa espírita, estou fazendo bem e passo por uma situação dessas, né? Aí o Chico ficou quieto, se concentrou aqui, se concentrou um pouco. E aí esse amigo perguntou assim, Chico, os amigos espirituais, por acaso estão comentando alguma coisa com você? Que viu o Chico concentrado? E o Chico disse assim, sim, eles estão sim. E o que é, Chico? Ah, é tão bom quando a gente devolve as coisas, né? Tão bom quando a gente devolve. E aí o amigo percebeu, naquela existência ele nunca tinha feito nada compatível com aquilo. Mas ele entendeu que para ter passado, né, um desgosto daquela natureza, alguma razão anterior existia. E se não foi desta, a causa da aflição foi anterior. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, obviamente Jesus não estava se referindo a pessoa sentir satisfação diante de uma grande provação, de um grande conflito. Estava dizendo para nós, quando essas grandes aflições vierem, que nós temos a compreensão de que a justiça divina se chama misericórdia. Se nós estamos fazendo bem e algo difícil nos acontece, certamente é o mínimo necessário para o nosso aprendizado espiritual.
normalmente, quando nós vamos semear a desgraça, a traição, o crime, o adultério, nós lançamos muitas sementes dessas adversidades no passado. Mas na misericórdia divina nós não temos que colher tudo, porque essa era a conhecida lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Jesus veio nos ensinar que a justiça divina é baseada no amor. Então, desde que nós estejamos no caminho do aprendizado da lição, basta a mínima parcela da colheita que a gente reconheça: estou colhendo um conflito muito grande. Certamente isso faz parte do meu processo evolutivo. Se nós fizermos essa primeira colheita com esta compreensão, a misericórdia divina nos retira daquela seara, daquela plantação espinhosa, porque a lição foi aprendida. Deus não quer que nós colhamos todos os espinhos que plantamos. Ele quer que nós aprendamos a lição. E aqueles mais inteligentes espiritualmente do que nós, muitas vezes eles percebem a necessidade de ajudar o irmão na colheita dos espinhos e vão lá ajudar aqueles que estão precisando de auxílio. E esses aí Deus nem coloca na sua própria colheita, porque já está aprendendo com a dor do irmão. Então, quando os grandes conflitos acontecerem, no casamento, na família, com o cônjuge, com o filho, com o irmão, no ambiente de trabalho, vamos ponderar. Para o recomeço que se faz necessário, vamos ponderar que algum objetivo naquela dificuldade existe. E Deus quer que nós aprendamos. Em toda a passagem de Jesus pela terra, nós vamos perceber que Ele jamais queria castigar qualquer pessoa. Ele queria o aprendizado com o desafio, com a dificuldade. Então, quando tivermos que recomeçar a nossa vida após um grande conflito, vamos lembrar de Jesus, quando nos pede para que nos reconciliemos primeiro com o nosso adversário, antes de buscarmos o Pai. E essa reconciliação não depende da reação do outro, depende do que eu estou fazendo com as emoções dentro de mim. Às vezes não é possível nem dialogar com o outro, mas se eu conseguir processar a mágoa em um sentimento de compaixão, se eu conseguir substituir o ódio por um sentimento de amistosidade, bem básico, eu já estou me reconciliando em mim. A parte do outro é do outro. Muitas vezes não é possível fazer nada em prol do outro, mas o que Deus espera é que nós façamos em nós. O quarto aspecto de recomeço, muito importante, é quando nós sofremos uma queda moral. Quando nós erramos seriamente, um erro consciente, sabemos que aquilo está errado e tombamos pela enésima vez. E temos que recomeçar a vida. Como é que nós podemos fazer nessas situações? Talvez uma das falas mais reconfortantes de Jesus seja uma que se aplica a essa situação. Os sãos não precisam de médico. E as palavras de Jesus foram assim: porque eu não vim a este mundo senão para reerguer os caídos. Quem são os caídos? Somos nós. Todos nós. E é algo extremamente confortador saber que Jesus veio e permanece vinculado a nós para nos reerguer quando caímos.
Os espíritos puros não precisam das lições de Jesus porque já incorporaram aquilo na sua essência. Mas nós precisamos. E precisamos entender como algo natural essa necessidade premente de recomeçarmos sempre após uma queda moral. As quedas, os tropeços, fazem parte da nossa natureza momentânea, da nossa jornada evolutiva. Nós fazemos o que se pode chamar, a maioria de nós, evolução feita aos tropeços. Eu preciso cair 50 vezes para enxergar que estou mancando. Qual é o objetivo de nossas quedas morais? Nos mostrar, olha, você tem uma deficiência na sua perna, por isso que você cai. A gente não quer parar da vida, a gente quer cumprir nossos deveres de ordem material, a gente não tem tempo para nada, e a gente vai indo, vai manquitolando, não resolve aquilo, passa um pouco, tropeça e cai. A gente quer fingir que não caiu, vai, como se diz no interior, né, catando o cavaco, e vai indo, e tropeça de novo. Depois da 50ª vez, já bem esfolados, ele falou assim, nossa, parece que eu estou caindo bastante. Por que será que eu estou caindo tanto? Aí a gente vai ver, puxa vida, e eu torci o pé. Meu sapato está esfolado, está sem a sola, alguma coisa está acontecendo. Quando é que nós vamos conseguir superar de verdade as nossas quedas morais? Quando nos aplicarmos seriamente a isso. Mas vejamos que a constatação e a disposição séria não vão resolver aquilo num passe de mágica. Se fosse assim, a gente reencarnava uma vez, duas. Por que é tão difícil? Mesmo após a identificação de uma falha moral, nós superarmos aquilo prontamente. Porque nós temos uma vivência milenar, cultivando com todo cuidado aquele equívoco. Então nós semeamos muito daquela semente. Temos milhões de hectares para colher. Deus não vai pedir que a gente colha tudo, mas a parte necessária sim. E a gente precisa enxergar, precisa começar a colher. E não é fácil. Porque ao mesmo tempo que a gente vai colhendo, às vezes a gente vai colhendo e jogando mais semente daquela de novo. A gente olha para trás, opa, vou ter que voltar ali. Como é que a gente recomeça a nossa vida depois de constatarmos uma situação assim? O primeiro sentimento que vai nos ajudar no recomeço, a gratidão. Graças a Deus, hoje já percebemos que aquela semente é indevida e não devo ficar lançando ela dessa forma. A gratidão, porque certamente, apesar de termos tropeçado mais uma vez, os benfeitores espirituais estão ao nosso lado, impedindo uma queda maior. Vamos vivenciar a gratidão, porque apesar da queda, nós já temos recursos para nos reerguermos. A oração, a prática da caridade, as boas leituras, isso tudo vai nos favorecer. Vamos recomeçar com a gratidão da certeza de que a única fatalidade que existe no mundo é a felicidade atrelada à nossa evolução espiritual. Com esse conceito de agradecermos por já percebermos aquele equívoco, por já termos o recurso da oração,
por já compreendermos que aquilo, sim, será superado. Quando? Na medida do meu empenho, do meu esforço, de compreender melhor a situação, evitar as circunstâncias predisponentes, aprender a ter uma vigilância verdadeira, o autodomínio, o autocontrole. Isso tudo são propostas que estarão plenamente conquistadas quando formos espíritos puros. E até lá, o que é que nós vamos conseguir? Vamos, a cada dia, minimizar a gravidade do erro, espaçarmos as quedas, a nossa recuperação mais depressa, vamos diminuindo a gravidade dos eventos, porque em um passe de mágica nós não vamos conseguir. E vamos lembrar outra orientação muito precisa de Jesus. O amor cobre a multidão de pecados. É pelo trabalho no bem que nós vamos nos ocupando tanto com as algemas santificantes da responsabilidade, da caridade, que aos poucos não vai sobrando espaço mental para aquela dificuldade moral nossa. Por isso que a bandeira do Espiritismo é tão universal, tão verdadeira, tão cheia de esperança, fazendo da caridade o roteiro de libertação. Quando nós pronunciamos fora da caridade nossa salvação, nós vamos entendendo que é pela prática do bem que nós vamos conseguir preencher de tal forma o nosso dia que não haverá tempo para novas quedas. Então, diante do recomeço necessário que todos nós temos que exercer, às vezes, várias vezes no mesmo dia, porque nos descuidamos da vigilância, da atenção, mas já podemos ter a gratidão pela percepção, pelo auxílio que jamais nos falta, por já sabermos qual é o roteiro de vida. Por muitos séculos, em nossa jornada espiritual anterior, nós não sabíamos qual era o roteiro. Hoje sabemos. Natural termos dificuldade de ir mais depressa, mas estamos caminhando. Então isso deve servir para nos dar coragem de recomeçarmos de cabeça erguida, com dignidade, com honestidade diante da situação. E nas horas difíceis, quando muitas vezes nos falta coragem de orar, nos falta coragem de olharmos as pessoas nos olhos. Vamos lembrar de Jesus quando disse: eu vim para levantar os caídos. Talvez seja uma das falas mais confortadoras de Jesus. Todos nós caímos, mas se ponderarmos que Jesus está a todo instante com a mão ofertada para nos reerguer, isso certamente servirá de alento, de conforto, para que nós aceitemos a mão de Jesus, nos reergamos e sigamos em frente. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos.